A infância é uma coisa linda. Imagina que doido viver num mundo onde tudo ao seu redor é uma maravilha e não existe tristeza e sentimentos ruins trazidos pela dura realidade. Particularmente falando, eu tive uma muito boa, e grande parte dela foi composta por animações de canais no YouTube, que me marcaram tanto que fiz um canal de animação por um tempo. Os desenhos eram todos ruizinhos feitos no Paint, mas eu me divertia animando. E dentre essas animações, queria destacar uma animação simples, com propósito inocente, que representem muito para mim aqueles dias bons da infância. Porém, se observado com atenção, dá para notar que no fundo há muita sombra por trás. Você foi consumido pela sombra. Pois bem, povo, eu sou o Kido e hoje o vídeo é sobre Encontra a luz. Gato Galáctico. A série nos é introduzida da seguinte forma: um mundo totalmente branco e vazio, somente com algumas vegetações e construções estranhamente incompletas. Mas como o próprio autor da obra diz, a série não é sobre o mundo, mas sim sobre os personagens. E é seguindo essa proposta que somos inseridos nesse universo. O primeiro personagem que conhecemos é o Coelho, um coelho apático que se transforma num ser humanoide, como quase todos os seres desse universo. E ele gosta muito de dar porrada nos outros sem motivo. E em seguida, conhecemos um personagem chamado Primo, um rapaz gordinho, super bobo, estranhamente carismático, que gosta muito de estar perto dos seus amigos. Ele é baseado no Primo real que o ator da série tem em sua vida pessoal, e logo mais veremos a tremenda importância que o Primo tem na série. Sabendo tudo isso, vemos o primeiro episódio. Oi, coelho. Você quer uma cenoura? Não, eu quero sanduíche. Não tenho sanduíche, mas tem aipim. Então me vê. Um aipinzinho frito. Não dá. Estou comendo o último aipim. Eu quero aipim. Pois é, já vão se acostumando com esse tipo de coisa, pois essa série tem muito humor nonsense. Passando mais alguns episódios do Coelho só batendo pra caralho no Primo, o Primo diz que seu primo bovino ia visitar eles dois. Quem tenta procurar lógica nisso, pois simplesmente não existe. Então entra na cena o último integrante do triozinho, o Vácuo. Oi, primo Vácuo. Lembra de mim, coelho? Não, mas eu já te odeio. Eu e você vamos lutar! Agora! E ele também apanha muito do Coelho. Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Cara, esse meme era genuinamente muito bom. O Vácuo é um personagem meio timidozinho, muito gentil e companheiro com todos os amigos dele, principalmente com o que ele considera o seu melhor amigo, o Coelho. Coitado. E com isso tudo consolidado, o trio principal de personagens é formado, cada um deles sendo vital para compor uma dinâmica muito incrível como um todo. Passa mais um episódio do Vácuo e o Coelho enchendo o Primo de boladas alheias. E um detalhe muito importante é que essas lentes dos óculos do Primo ficam quebradas pro resto da série. Eu sei que não é algo lá muito relevante, mas achei válido ressaltar para enfatizar como essa série se importa com pequenos detalhes. E o Coelho no final da partida força o Vácuo a se humilhar imitando uma oveia. Sou uma oveinha, gosto de matinho e capim. Bé. Mostrando como o Coelho é um sádico do caralho. No fim das contas, um episódio depois, o Vácuo tem que ir pra casa. Mas o Primo tem uma ideia de que todos poderiam ir junto com ele ao invés disso. O Vácuo concorda, e eles vão de bicicleta até lá. Até que o Vácuo decide apostar corrida com o Coelho até uma praia ali por perto. Ele aceita, mas como o Coelho sempre tem que se beneficiar de alguma forma, ele diz que se ganhar, toda a bananinha da janta é dele. Ele só deixa o Primo pra trás mesmo, com ótimos amigos que são, e... bem... eu nem preciso dizer qual foi o resultado disso, né?
Coelho simplesmente desenvolveu um golpe especial para atropelar o Vácuo no chão, só porque ele pode mesmo. O Vácuo fica todo lascado no chão, mas foi então que surge um crocodilo chamado Cocodilo. Sério, esses nomes nunca falham. Que desafia o Coelho para uma luta, alegando que comeu toda a bananinha amassada e a granola da janta. Mano, quem que come isso na janta, velho? E como o Coelho sempre busca alguma razão fútil pra sair batendo com alguém, já que parece que é a única coisa que faz o mínimo de sentido pra ele aceita de bom grado. Mano, aí se desenrola uma batalha super épica ao estilo Dragon Ball entre os dois. O Cocodilo tinha a defesa de um tanque, mas o Coelho supera com um golpe especial, o golpe de joelho. E o Cocodilo não se dá por vencido, dizendo que eles iriam se reencontrar num suposto torneio de luta que ocorreria um mês depois. E assim somos apresentados ao que seria o objetivo principal da série por muito tempo. Em seguida disso é só loucura. O primo dá a volta por cima por ter sido deixado pra trás e faz um bolo no meio do caminho. Como ele foi capaz disso, ninguém se importa, porque ele é o primo. E bondoso do jeito que ele oferece pros amigos. Mas logo eles são roubados por um ladrão de bolo, que parece ser mais um dos amigos de infância do grupo, o Tig. Tig? É você? Sim! E aí, Vácuo? Fala, Coelho, belezinha? Não. Eu nem te conheço. O Coelho mais uma vez não se lembra dele, que é bastante esquisito, mas a gente vai trabalhar nisso mais pra frente. Então o Tig desafia eles a o enfrentarem se quisessem um bolo de volta. E pela primeira vez o Coelho se alia ao Vácuo sem ter que sair no sacode com ele. Rola uma luta muito épica, o Tig era muito rápido e o Coelho até consegue acompanhar por um momento, cara. É impressionante como a série tenta esfregar na nossa cara como o Coelho é o ser mais overpower desse mundo. Porque não é possível, mano, ele é muito roubado. O Tig se cansa de cair na mão com o Coelho e perdemos o bolo por nada. Pressionem F pelo bolo nos comentários. Mas então o Tig conta que só fez tudo isso como uma forma de teste para eles se inscreverem no torneio que o Cocodilo havia mencionado anteriormente. Ambos até que se interessam pela ideia, mas antes é claro que eles têm que jogar alguma coisa. Daí eles têm uma partida de tacos que adivinha o que aconteceu. Essa foi por você. Boli. Saudades, Coelho. Um tempo depois eles param de rolar e decidem se inscrever de uma vez no torneio. O Coelho fica meio relutante de começo, mas como ele é bastante influenciável por aparentemente não fazer questão por muitas coisas, uma hora ele só concorda. As etapas da inscrição eram bem simples. Eles tinham que dar um golpe na placa de inscrição, para que daí ela analisasse suas memórias e, como consequência, suas ambições. E conferindo isso, eles finalmente seriam inscritos. O Coelho não entende um lance tão simples desse, então o Vácuo vai primeiro para servir de exemplo. E presenciamos uma cena muito fofa do Vácuo sendo salvo de um cara que fazia bullying com ele na escola. E vocês vão me perdoar, mas pra mim ele é muito foda, o Lagarto. E aí, bovino? Qual é que vai ser? Para. Qual o significado dessa ousadia? O bovino aqui tá me devendo 5 mangos. Enfim, ele é salvo pelo Coelho, e desde então a motivação de vida dele é ser tão forte e irado quanto o Coelho. Cara, um sonho totalmente compreensível, acho que qualquer um ia querer ser apelão que nem o Coelho. E olha, quando a memória passa e ele é inscrito, ele fica boiolinha. Mas é chegada a vez do Coelho, que fica meio relutante, pois não faz a menor ideia do que esperar. Afinal, desde o começo da série, o Coelho se provou ser alguém muito vazio, sem nenhuma motivação na vida. A única coisa que ele costuma fazer com frequência é cair no soco com as pessoas sem motivo por ser extremamente pavio curto. Parece que a força é a única razão que faz ele persistir. Mas qual o sentido se não existe um significado para essa força? Ele então golpeia a placa de identificação e alguma coisa dá errado. Uns flashes de luz acontecem e a placa não consegue identificar nenhuma memória ou ambição. E ela acaba desmaiando os dois. E cara, com isso conseguimos reconhecer um padrão. O Coelho realmente parece não se lembrar de nada da sua vida. O tempo todo, pessoas que fizeram parte do seu passado apareceram para falar com ele. Mas ele não se recorda de nada. Não se lembra de absolutamente nada da sua época passada. E pelo que aparenta, todos eles são amigos de infância do Coelho. Será que é por conta disso que Coelho é assim tão fechado e apático? Como se por conta da perda de suas memórias, uma parte vital que compõe o ser que ele é tivesse indo embora também? Gerando confusão extrema e falta de identificação consigo mesmo, fazendo boa parte das coisas à sua volta perderem um propósito, pois você já não se conhece mais como antes. Coelho valoriza lutas, talvez porque seja através delas em que ele acredita que encontrará algum significado, como se o mais importante não fosse obter a vitória,
mas sim a resposta para a pessoa que ele quer ser? De qualquer forma, os personagens não entendem o que aconteceu, e a placa aceita a inscrição de Coelho mesmo assim. Talvez por achar válido como motivo buscar uma resposta na sua perda de memórias nas lutas? Fiquem com essa interpretação. Depois disso tudo, eles decidem deixar isso pra lá por um tempo e se reúnem todos juntos pra jogar videogame. Exceto o primo, porque ele deve ser muito ruim. O Vácuo coloca um código de várias vidas e eles passam uma madrugada toda jogando. No final das contas, o Vácuo vence do boss sozinho e eles desfrutam do incrível final. É o final do jogo! Pior final. Um lixo! Sonheca! Seguido disso, o Tig vai pra casa e deixa os três sozinhos novamente. Foi então que o primo contou que o tio bovino deles estava ali para os visitar. Novamente isso continua não fazendo o menor sentido. Daí que apareceu o lendário bovino, o pai do Vácuo. Ó, Pai! e aí, filhão? E as namoradas, né? Para, pai! Coisa chata! E, cara, aparentemente todos os seres desse mundo na fase adulta se tornam gigantes. Isso é muito irado, mas imagina um mundo desse habitado só por seres gigantescos. Pô, ia virar um caos, viado. O lendário bovino diz que soube que eles iam participar do torneio. O Coelho, indiferente do jeito que é, fica questionando a importância desses fatos com ignorância. E o lendário bovino menciona que o pai do Coelho não perdoaria se ele não treinasse eles. Então, quer dizer que o pai do Coelho já não está mais naquele mundo? O que foi que aconteceu com ele? Será que a perda de memórias do Coelho se deve à morte do seu pai? Trabalharemos nisso mais pra frente. Depois de poucas insistências por parte do Vácuo, o Coelho concorda em aprimorar suas capacidades. Então, é iniciado o super treinamento. Vocês estão prontos para o torneio! É sem dúvida um dos momentos mais bonitos e triunfantes da série. Essas clássicas referências a animes, esse sentimento de persistir, ir além em prol de seus objetivos, acumulando toda a sua motivação em meio a tremendas dificuldades que circulam em nosso dia a dia. Mas quando se supera todos esses males, sentirá uma satisfação imensa ao poder contemplar o pôr do sol ao lado daqueles que você ama. O treinamento é concluído, e a partir daqui, as coisas começam a ficar muito mais sérias. O rumo da série agora tende a ter menos piadas, e se concentrar em desenvolver mais cada um dos personagens em volta. Com isso estabelecido, os três prosseguem sua jornada. Ao fim do treino, o lendário bovino indica o caminho do torneio através da grande estrada, que é literalmente um caminho reto que parece ser sem fim. Eles seguem esse caminho à risca, até que se deparam com um rasante vindo dos céus ocasionado por uma presença. Coelho, para surpresa de 0 pessoas, consegue desviar com facilidade, enquanto Vácuo, que tem uma reação mais atrasada, suporta o ataque da presença feminina como se não fosse nada. Parece que o treinamento realmente havia tido algum resultado. A presença se revela, era Kuguja, mais uma amiga de infância do grupo. Nossa, vocês estão fortes, hein? Kuguja! Oi, Vácuo. Oi, Coelho. Quanto tempo? Ela parecia ter algum tipo de relação íntima com Coelho também, embora o padrão tenha se repetido mais uma vez. Coelho não se lembra de nada. Kuguja fica inconformada, precisava pôr tudo isso à prova, pedindo-lhe para conversarem a sós. Coelho hesita por um momento, mas com a ajuda de Vácuo, ele concorda em falar com ela usando uma técnica em conjunto com o bovino, ultrapassando as nuvens e indo de encontro a Kuguja. Lá, Kuguja tenta fazê-lo lembrar e por um momento, a memória de Coelho oscila.
e remanescentes de um tempo passado vêm à tona em sua consciência, como se por um instante aquilo que trancafiava suas memórias tivesse se afrouxado, e simultaneamente Coelho entra numa espécie de colapso e desmaia, como se não conseguisse lidar com essas memórias que subitamente se fizeram presentes. E aqui, com todas as informações que temos até agora, tiro a seguinte conclusão: algo em seu passado o perturbou muito, uma coisa que anda tentando esquecer, talvez algo que envolva seu pai aparentemente falecido, um evento que o perturbou tanto a ponto de que simplesmente quis fugir dele, junto com tudo e qualquer coisa que pudesse se relacionar com ele. Às vezes, quando passamos por eventos traumáticos, tendemos a nos distanciar de tudo aquilo que nos faz lembrar daquele tempo terrível, como uma espécie de mecanismo de defesa. Será que com Coelho também tem sido assim? Como se por conta do medo e a dor provocada por aquele terrível tempo, optou por esquecer tudo aquilo inconscientemente que uma vez importou muito para ele, apenas porque essas lembranças se interligam diretamente com aquele momento ruim. Mas escapar também não ajuda em nada. Fugir não ajuda em nada. Essas lembranças, a cada dia que passa, parecem indiretamente perturbá-lo, e a falta delas é o que provoca esse vazio constante. Mesmo que Coelho tentasse incondicionalmente fugir do seu passado, as pessoas, em momentos que deixou para trás, não iriam simplesmente desaparecer, e elas sempre retornariam para cobrar tudo aquilo que uma vez viveu. Não dá para fugir do passado. Kuguja salva Coelho da queda, e conta a Primo e Vácuo o que sucedeu daquela conversa, confusa por não entender o porquê Coelho não se recorda de nada. Ela, entristecida, se despede deles e desaparece dali. Fica um climão bem tenso, então para tentar quebrar o galho, o Primo comenta que sente muita falta da infância, quando as coisas eram mais simples e que eles não tinham que lidar com esse tipo de problema. Um dia depois, com eles seguindo viagem, os três param numa loja de conveniência no meio do nada, que eu não faço a menor ideia como que ela tem clientes. O pessoal foi lá para pedir uns lanches, mas com o que eles acabam se deparando é com um lagarto novamente, que fica importunando o Vácuo até dizer chega, demonstrando que simplesmente haverão pessoas que nunca vão conseguir deixar o passado para trás, sempre procurando uma razão sem lógica para continuar atormentando os outros, só para suprir as suas insuficiências. O Vácuo de primeira se deixa intimidar, sendo arremessado para fora da lojinha, mas somos agraciados com a seguinte frase de efeito do Primo: Cuidado, largato. Um bovino irritado é perigoso. E mano, o lagarto se ferra muito. Vácuo, com suas forças aprimoradas, dá um esculacho no lagarto, desenvolvendo enfim um golpe especial de chifrada, além de ter adquirido uma resistência admirável. E pela primeira vez, vemos Coelho elogiar genuinamente alguém, até mesmo dizendo que Vácuo era seu amigo, demonstrando que Coelho realmente admira aqueles em que a força reside, e ver Vácuo superar seus demônios e ficando mais forte trouxe uma admiração a Coelho. Parece que respeita muito isso, levantando mais uma vez o ponto de que talvez seja esse o tipo de pessoa que ele quer ser. No próximo episódio, eles são barrados pelo personagem Gulila. Coelho e Vácuo, que saudades! Me dê um abraço! Esse episódio já nos é demonstrado o exemplo do quão Coelho tem ficado mais indiferente e com um pavio curto, como se as poucas coisas em volta que tinham algum valor estivessem gradativamente perdendo sentido, tornando Coelho ainda mais apático e inquieto para alcançar de uma vez a única coisa que parece fazer um mínimo de senso: lutar e ficar mais forte. Ah, e também testemunhamos o Primo simplesmente derrubar Coelho e Gulila com uma poderosa onda de choque como se não fosse nada, quebrando a cara de todo mundo e mostrando que Primo é mais importante do que parece. Repousando disso tudo, Coelho desperta na calada da noite, com uma tremenda curiosidade. E olha, isso é uma coisa nova vinda dele. Esse personagem não é alguém que costuma questionar muito sobre as coisas. Sinceramente não dá bola pra elas. Mas o questionamento que ele faz a Vácuo é especial. Me conta uma história da nossa infância. Aqui, notamos por um momento a mente de Coelho oscilando, como se nas profundezas da sua consciência, uma parte por um segundo desejasse relembrar os velhos tempos, quando tudo era melhor e mais leve, quando existir não parecia ser uma coisa vazia e superficial. Coelho pede para que ele conte as melhores partes, e Vácuo atende a esse pedido. Eu nunca esqueço das férias de verão, com a galera toda. Temos os vislumbres das memórias de férias de verão do grupo, com toda a galera reunida, exceto o Primo, surpresa para ninguém, infelizmente. Vemos Tig, Kuguja e dois novos amigos, que mais tarde descobrimos que são o Lobe e a Pantela. Sinceramente, é uma lembrança linda, que faz um paralelo perfeito quanto a o que é ser jovem, o que é aquele sentimento tão especial que sentimos mesmo fazendo coisas tão simples.
O tempo todo, a série reflete as belezas de ser jovem, cantar canções com os amigos, jogar futebol, andar de bicicleta às tardes com a galera toda, os namoros da adolescência, fingir seus personagens de animes que tanto passavam naqueles horários regrados da televisão, jogar videogame com amigos e familiares, com todas aquelas histórias partilhadas do quão longe um conseguiu ir em relação ao outro, e toda aquela bagunça que era quando o pessoal se reunia na casa de um primo específico e que só ele tinha o videogame. As incontáveis tardes de reunião entre amigos onde parecia que o tempo passava tão devagar enquanto se divertiam que nem viam a noite chegar. Tudo sobre essa história causa uma forte alusão a isso. A maravilha que reside na simplicidade desses pequenos momentos e a luz presente em cada uma das pessoas que conhecemos pelo caminho. Eu sou lendário felino! Tá louco? Que friaca! Que frio! Boa Boa noite. noite! Doce pudim! O quê? Hã? Uma lembrança tão bonita como essa, Coelho pela primeira vez em muito tempo, abre um sorriso, se confortando numa das boas partes que compõem seu passado, que infelizmente ele escolheu deixar para trás, adormecendo não muito tempo depois. Um dia depois, os três se encontram com mais um obstáculo, o urso, que estava numa sonheca, e a partir daqui, podemos perceber que a apatia e indiferença de Coelho, que conforme o tempo passava parecia estar se agravando, chegou num infeliz ápice. Coelho não suportava mais, tudo se tornou um sofrimento, nada parecia ser importante ou fazer um mínimo de sentido. Ele precisava imediatamente prosseguir e atingir o seu único objetivo, lutar e ficar mais forte. Nisso, ele acaba acordando o urso de sua sonheca. Vácuo e Primo conseguem lidar com isso e fazê-lo dormir de novo, embora Coelho nem sequer tenha tentado colaborar e só partiu para a alternativa de tentar desmaiá-lo na porrada, e quando não dá certo, insistiu para que eles fossem embora e deixassem o urso para trás. Quando conseguiram fazer dormir, com suas mesmas ideias bobas de sempre, aquilo foi a gota d'água para ele. Afinal, de que serve um grupo que não pode ajudá-lo a ser forte? Instintivamente, seguiu em frente, deixando um grupo todo para trás. Foi quando viu... O quê? Eu nem conheço você, mas eu já tenho o direito de explodir sua cara. O medo. Era Lube, um dos amigos de infância que apareceu nas lembranças de Coelho. Ele parecia estar repleto de fúria, mas qual seria o motivo? Eu vim pra destruir você. É muita ousadia pra um canino só. Você mudou, Coelho. Os seus olhos já não são os mesmos. Cala essa boca. Maldito. Quem é você? Então, os boatos eram reais. Você não lembra de nada. Você está fraco, Coelho. Porque você não tem motivos para continuar lutando. Cala a boca. Você nem me conhece. Admita, Coelho. Você não lembra dos seus amigos, das suas motivações e nem mesmo do nosso pai. O quê? Quem é você? Mas o que está acontecendo? Nosso pai? Então quer dizer que o pai do Coelho é o mesmo do Lube? Como isso pode ser possível? Repleto de dúvidas, Coelho percebe como o Lube é o primeiro a reconhecer esse tempo todo o que ele esteve sentindo. O sentimento de estar numa busca sem sentido, lutando e lutando, passando por cima de todos à sua frente. E pra quê? Não. Esta busca faz sentido. Eu só preciso de poder para ficar mais forte. Fica claro que quando o Lube menciona o pai do Coelho, os remanescentes de suas lembranças vêm à tona por um segundo.
mas Coelho não consegue lembrar, e isso claramente o assusta. Para ele, isso é imperdoável. Quem esse cara pensa que é? Um mero desconhecido achando que sabe tudo sobre mim? Eu preciso fazer esse cara calar a boca. Não importa mais, porque meu próximo golpe será o último. O clima fica denso. Em questão de segundos, o rumo da briga levou para questões de sobrevivência. É sobre caçar ou ser caçado. Só um sairá dali com vida, o lobo ou o coelho. E isso determinará quem é o mais forte. Preciso acabar com esse cara. É lutando e ficando mais forte que esse vazio vai embora. É lutando e ficando mais forte que me lembrarei de que uma vez fui. É lutando e ficando mais forte que superarei meus demônios. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. O quê? Você é fraco. Coelho descobriu uma amarga verdade. Todo esse tempo, tudo que esteve fazendo foi inventar desculpas para si mesmo sobre ficar mais forte. Como ele poderia ser forte se o tempo todo ele fica fugindo? Como ele poderia ser forte se nem consegue se fazer o favor de lembrar dos seus amigos? Como ele poderia ser forte se escolheu vagar pelo mundo com uma casca vazia, onde a cada dia que se passa, tudo e todas à sua volta apenas o transmitem vazio? Pela primeira vez em muito tempo, Coelho se sentiu apavorado. Parece que o lobo realmente subjugou sua presa. Se vendo nessa situação, Coelho percebe como tudo que esteve fazendo esse tempo todo era apenas mentir para si mesmo. O propósito que tanto buscou em sua força, no fim era muito maior do que ele imaginava. E ele não sabe se consegue enfrentar essa coisa e tudo que ela representa. Lobo diz que esperará por ele nas finais do torneio, deixando claro que tudo aquilo não passou de um prelúdio. Lobo o fez perceber como Coelho é fraco. Com isso, o orgulho dele foi completamente destruído, e ele se sentiu completamente sem propósito. Por que eu tô vivo? Se eu nunca vou conseguir ser forte, é melhor eu desistir. Não dá pra enfrentar essa coisa. Eu não consigo. Eu não sou forte o bastante. E se eu não sou forte o bastante, então para que viver? Coelho conclui, de uma vez por todas, que ele é e sempre será um vazio. Olha só! Oi, coelho! O quê? Coelho! Umas horas se passam e Coelho finalmente desperta, em meio a uma tempestade, percebendo como mais uma vez o seu grupo o alcançou e tomou conta dele. Mas isso já não importava mais. Coelho perdeu sua razão de viver. Ele nunca seria forte. Ele nunca poderia voltar a ser ele mesmo de novo. Ter companhia das pessoas ou não já não faz diferença. Ele não se importa. Quando nada mais importa, tudo que resta é desaparecer para sempre. Então vislumbramos um último adeus. Vácuo. Adeus. Hã? Coelho? Coelho! Finalmente você acordou! Tudo bem, cara? Não. Quê? Vácuo. Eu tô indo embora. Hã? Como assim, cara? Falou. Peraí! Pra onde você vai? Nem ligo. Então, eu vou com você, cara! Eu não preciso de ninguém. Ô, Coelho. A gente vai se ver de novo? Não. Eu não vou voltar.
fica aqui, cara. Por favor. Adeus. Quayle escolhe se isolar, decidindo que não ia mais voltar, acreditando que seria melhor se simplesmente ficasse sozinho. Vácuo, como seu amigo, tenta ajudá-lo a tirar ele desse buraco, e que ele não precisava lidar com tudo isso sozinho. Mas quem disse que eu me importo? Nessa altura do campeonato, seus amigos são insignificantes para ele, e não vai fazer nenhuma diferença se ele nunca mais vê-los novamente. Enquanto Quayle andava em meio àquele vazio branco, que antes parecia ser bem mais animado, agora estava tomado por tons mais cinzas e escuros. Ele parecia vagar em direção a um ambiente tomado por escuridão, mas quem ele encontra no meio do caminho é Primo, que solta uma frase com o maior peso simbólico da série. O seu destino não é pra esse lado. Cuidado, Coelho. Porque o medo traz a sombra. O que isso significa? Você verá. Mesmo ouvindo o conselho de Primo, Quayle decide prosseguir, por sua conta e risco. Afinal, não tem como ficar pior do que já tá, não é? Medo, solidão, vazio. Tomado por esses sentimentos, Quayle navega por aquele caminho escuro. Ele nunca voltaria novamente. Ele nunca poderia relembrar o passado. Era melhor só ficar ali, sem fazer nada. Mesmo estando numa situação extremamente ruim, ele não consegue ser mais forte do que o medo de não conseguir seguir em frente, preferindo até mesmo se aconchegar nesse vazio. É melhor assim. Eu não sirvo pra nada. Além disso, não tem como piorar. Até que... Quem é você? O que você quer, afinal? O quê? Maldito. Você quer me consumir? Que porcaria é essa? Uma figura sombria com a silhueta do Quayle o encara, exalando uma sentimentalidade perversa. Por que essa sensação é tão familiar? Tudo faz sentido. Era sobre isso que o Primo avisou. É a sombra, e ela vai o consumir. Nem pensar. Se prepara. Quayle tenta resistir, mas durante todo esse tempo, todos esses sentimentos ruins que acumulou, adiando seus problemas, deixando o medo e a apatia assumir, a falta de identificação, o vazio constante que sentia, encontrando incontáveis desculpas para que saísse dessa, mas mesmo com tudo isso, ele nunca fez nada, e isso trouxe ela, a sombra. E agora, não interessa tentar resistir contra ela, essa coisa já tá grande demais. Não pode ser. O pai do Quayle desistiu? Quer dizer que ele foi consumido também?
se tornou essa coisa? Ou... Seu maldito. O que você sabe sobre meu pai? Pai. E esse é o fim. Coelho foi consumido pela sombra. Coelho? Recobrando consciência, ele se vê num espaço completamente preto, somente com uma estranha água em todo o solo. Aquele era o fundo do poço. Confuso, Coelho tenta compreender onde estava, até que vê um último resquício de luz, acompanhado de um rosto amigo. Oi, Coelho! E aí? Beleza? Não. O que tá acontecendo aqui? Você foi consumido pela sombra. Que lixo. Então por que você está aqui? Pra tirar você daqui. Honestamente, eu nem ligo. Eu quero ficar sozinho. Vá embora. Tá bom, mas antes, quero lhe mostrar algo. Tem algo estranho acontecendo. Coelho, cadê você, cara? Era isso que você queria mostrar? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Eu não ligo. Eu não ligo pro vácuo. Eu não ligo pra você. E eu não ligo pra mim. Vá embora. Eu tô de boa aqui. Mesmo estando em tamanha escuridão, o primo conseguiu acessar aquele fundo do poço, apenas para tentar tirá-lo de lá. Mesmo que o tempo todo o Coelho só tentou afastar eles, ainda estavam ali, querendo tirar ele daquela escuridão. Amigos são assim. Mas quem disse que ele liga? Ele deixou isso bem claro. Seus amigos já não significam nada, assim como ele não significa nada. Tanto faz se ele apodrecer naquele lugar. Ser consumido não parecia tão ruim. Ele só finalmente ia poder fazer o que ele sempre quis. Se aconchegar em seu próprio vazio, sozinho. E era completa tolice acreditar que alguém iria conseguir tirá-lo de lá. Seus amigos só estavam perdendo seu tempo. Não é isso que eu quero mostrar. Quero que você veja o que aconteceu com seu corpo. Meu corpo. Droga. O meu corpo tá consumido. Sim, Coelho. Você não pode controlar. E o que vai acontecer agora? Você verá. Droga! Cadê você, Coelho? Hã? É você, cara? Me desculpa ter seguido você. É que eu tive uma sensação estranha. Coelho? O que você tá fazendo, cara? Ah! Que isso? Pra que agredir? Que eu fiz, cara?
Ele foi completamente subjugado por essa escuridão. Ao pensar que não tinha como piorar, presencia seu corpo completamente alienado por essa força, se tornando uma verdadeira casca vazia, que passa por cima de tudo e todos, sem se importar com mais nada, descontando seus problemas nas outras pessoas, a ponto de que você não consegue se controlar, pois você já não é mais o mesmo. Coisas que uma vez você nunca faria, agora são executadas por você com frequência. Afinal, quem liga como os outros se sentem? E quando menos você perceber, já vai ser tarde demais. Não. Isso não pode estar acontecendo. E é tudo sua culpa, Coelho. Minha culpa? Como assim? O medo, a solidão, a tristeza, tudo isso trouxe a sombra que consumiu você. Coelho finalmente vê o resultado de tudo isso. Ter guardado tudo pra si, esquecendo de suas memórias, esquecendo de quem ele era, vagando como um ser vazio que se tornava mais e mais apático, consumido pelo medo, sem conseguir seguir em frente. Se ele tivesse sido mais aberto, se ele tivesse ao menos ter tentado conversar com seus amigos, que com certeza iriam ouvi-lo, ao invés de fugir e se esconder num casulo de solidão, isso nunca teria acontecido. Quantos dias mais você vai passar acomodado nesse casulo? Quantos dias mais você verá o sol nascer e anoitecer, sentindo que sua vida está fora de controle e que nada mais importa, preso num loop de vazio onde tudo é igual? Quantos dias mais os seus amigos tentariam te ajudar, até que você fosse os afastando um por um, a ponto que a escuridão que o assola começasse a machucar os outros também? Você se perde, se esquecendo qual foi a última vez que você sequer se perguntou como você acabou chegando nesse ponto. Você quer que isso aconteça? Ainda quer se aconchegar nesse vazio? Você não liga? Você não liga? Espera. Eu não sabia. Você encheu sua vida de sombra. E agora, o seu amigo está sofrendo. É tudo sua culpa. Você não liga, Coelho? Você não liga? Você não liga? Para. Você não liga? Para. Você não liga? Você não liga? Para, por favor. Eu ligo sim. Eu ligo muito. Me desculpa, Vago, por tudo que tá acontecendo. É tudo minha culpa. Agora eu entendo. A sombra são todos os sentimentos ruins. E eu preciso me livrar deles para sair daqui. Eu não quero mais ficar sozinho. Eu não quero mais ter medo. Eu quero ficar perto do meu amigo e continuar seguindo em frente. Juntos. Eu não quero mais sombra na minha vida. O que eu realmente quero. Todas aquelas emoções, sendo sobrepostas pelo seu medo e vazio, finalmente conseguem sobressair e vir à tona. Coelho finalmente entende. Fugir dos seus problemas nunca o faria crescer. Se afastar de tudo e todos que o faziam relembrar dos seus males definitivamente não era a resposta. Aquilo machucou, e muito, não só ele,
mas seu amigo foi gravemente ferido por eles também. Tudo por sua culpa. Todo esse poder adquirido através da dor, que só sai por aí machucando os outros, não era isso que ele queria. A verdadeira força reside naqueles que estão ao seu lado, pois somente com eles é que somos capazes de nos levantar e tentar outra vez. E se ele quisesse realmente superar os seus demônios, eles sempre estariam ali, para partilhar esse fardo com ele, respeitando os seus limites. Ele sabe que haverá dias em que ele pensaria em desistir, que os seus esforços para crescer nunca pareceriam surtir efeito, mas tendo certeza que ao se lembrar das pessoas que estavam ao seu lado e lembrar de como ele era antes de sequer tentar, ele com certeza seria mais forte para seguir em frente. E é com essa motivação que Quayle finalmente encontra o significado para sua força. O significado dela É a luz. Vácuo. Me espera, porque eu tô saindo daqui. Droga! Cadê você, Quayle? Hã? É você, cara? Me desculpa ter seguido você. É que eu tive uma sensação estranha. Quayle? Que bom te ver, amigo. Quayle finalmente consegue superar seus demônios e alcança a luz, conseguindo voltar a se sentir como si mesmo novamente e ser autêntico aos seus sentimentos, que agora nenhuma sombra insignificante iria consumir. Parece que tudo que viu dentro do fundo do poço não passou de delírios de sua própria cabeça, como uma segunda chance de fazer a coisa certa dessa vez. Quayle finalmente se torna verdadeiramente forte. E essa é a conclusão. Oi, Quayle e Vácuo! Agora que isso acabou, vamos para o torneio? A depressão é uma coisa extremamente complicada. Essa doença assolou e continua assolando milhares de pessoas no mundo, e muitas pensam em desistir. É sem dúvidas uma das piores experiências do mundo. Acordar todos os dias sem propósito, sem conseguir nem sequer se levantar da sua cama. Os dias se passam e tudo é igual, preso num looping de vazio que não parece ter fim. Sentimento de desconexão, ao ver que não se sente pertencente a nenhum lugar, mesmo nos momentos em que era para você estar feliz, é avassalador. Você vê todo mundo à sua volta contente, enquanto você está apenas ali, se sentindo como um forasteiro, que não consegue aproveitar a vida da mesma forma que essas pessoas. Então começa a se questionar por que você não é normal que nem todo mundo, e isso é angustiante. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas Quayle, toda essa série, foi na verdade um paralelo à depressão que o autor passou naquela mesma época, por diversos motivos. Mas Quayle, com certeza foi um deles. Ele se trancava em seu quarto por horas, abrindo mão de sua vida pessoal, apenas porque queria muito que seu projeto desse certo. Ele desperdiçou horas para isso, e quando finalmente deu certo, ele se sentiu com medo de parar, ao pensar no que as pessoas achariam se ele jogasse tudo pela parede, agora que havia conquistado tudo o que queria. E isso destruiu completamente. Continuar com a série se tornou apenas uma obrigação. E desde o primeiro episódio,
você já consegue notar um pouco disso. Coelho só teve uma única temporada, que como você pode ver, era para ter uma continuação. Mas encerrar aquela temporada ali era o mesmo que superar a sombra e ir pra luz pro autor. E muitos não compreenderam isso, tendo pessoas que enchem o saco do cara pra série voltar até hoje. Se você se encontra numa situação parecida, por favor, procure ajuda. Eu sei que possa ser que você não se importe, mas eu tenho certeza que há pessoas que iriam se importar caso algo ruim acontecesse com você. E acredite, a sua vida tem muito mais valor do que você pensa. Pode ser difícil, mas pelo menos você vai estar tentando, não é? E eu tenho certeza que você tem pessoas para diminuir esse fardo contigo. E quando você notar que acordar finalmente trouxe um prazer, você vai se perguntar por que nunca tentou fazer isso antes. Muitas pessoas que entraram no canal recentemente não sabem, mas a produção da série animada Coelho foi o momento mais sombrio de toda a minha vida. Fazer essa série animada sozinho durante 2 anos, que foi o que eu fiz, me trouxe depressão, crises absurdas de ansiedade e síndrome de pânico. Foi gravíssimo, pessoal. Os meus amigos da época lembram, os meus pais lembram, foi gravíssimo. Eu tava indo pro caminho mais errado da minha vida, meu. E sem saber, simplesmente porque eu tava cego fazendo aquilo, porque tinham pessoas pedindo, porque as pessoas falavam cadê Coelho naquela época. Muitas pessoas não respeitam isso e vão continuar não respeitando, porque acham que é besteira, porque acham que depressão é besteira. É só você pegar qualquer foto minha daquela época que você vai ver a tristeza que eu tava passando. É só você... é simples. Basta olhar que você vai ver. Basta olhar. E vocês todos sabem. A série Coelho se tratou disso no final. A sombra e a luz. Era eu, fisicamente, emocionalmente, literalmente, saindo da sombra, pessoal. Terminar a série do Coelho foi sair da sombra para ir para a luz. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito feliz, muito positiva. Eu estou muito orgulhoso de mim. Todas as pessoas que me seguem estão muito orgulhosas de mim. Os meus pais estão muito orgulhosos de mim. Como nunca antes, todo mundo está orgulhoso de mim. Porque eu escapei. Escapei num caminho que não tinha volta. E eu consegui.